A trilogia Matrix é extremamente complexa, e é esse o principal motivo da rejeição do segundo e do terceiro filme. As pessoas não entenderam, infelizmente. Toda a complexidade do enredo se baseia na característica booleana do arquiteto. Entendamos o que vem a ser o termo booleano. Em ciência da computação, booleano é um tipo de dado primitivo que possui dois valores, que podem ser considerados como 0 ou 1, verdadeiro ou falso. Ele é usado em operações lógicas como conjunção, disjunção exclusiva, equivalência lógica e negação, que correspondem a alguma das operações da álgebra booleana. Ou seja, não existe meio termo para sistemas booleanos. Ou é 1 ou é 0, ou sim ou não, ou bom ou mal. Você e eu talvez não possamos ver além de nossas opções, mas aquele homem não pode ver além de qualquer escolha. Por que não? Ele não as entende, não pode. Para ele, escolhas são as variáveis de uma equação. Uma a uma, cada variável deve ser resolvida, depois computada. É o propósito dele. Tornar a equação equilibrada. Qual é o seu propósito? É desequilibrada. A criação das primeiras versões de Matrix. A primeira versão beta. O arquiteto criou a primeira versão beta de Matrix baseado nos seus conceitos booleanos de realidade. A primeira versão foi uma versão perfeita, que impossibilitava os seres humanos de terem sentimentos ruins, a fim de evitar uma realidade simulada que trouxesse sofrimento e dor aos humanos. A primeira Matrix que projetei era quase naturalmente perfeita. Era uma obra de arte, sem falhas, sublime. Um triunfo somente igualado ao seu monumental fracasso. Os humanos não aceitaram seu mundo perfeito, sem dor e sem guerra. O programa colapsou e muita gente morreu. Pensando booleanamente, o arquiteto concluiu que os humanos preferiam um mundo que refletisse suas imperfeições, dando origem à segunda versão beta do sistema. A segunda versão beta. O arquiteto criou então a segunda versão beta de Matrix, em que o ambiente virtual refletia as características distorcidas e nocivas dos seres humanos, pensando que eles assim aceitariam o programa. A inevitabilidade de seu fim é aparente para mim agora, como consequência da imperfeição inerente a todos os seres humanos. Assim eu reprojetei, com base na nossa história, para refletir mais apuradamente as qualidades grotescas da natureza humana. Entretanto, novamente, me frustrei com o fracasso. Os humanos não aceitaram seu mundo grotesco, de dor e de guerra. O programa colapsou e muita gente morreu de novo. O arquiteto falhou e não entendeu o motivo. Ao ver que o arquiteto era incapaz de resolver o problema sozinho, Deus Ex Machina analisou o problema. O que é um Deus Ex Machina? Deus Ex Machina é uma expressão em língua latina da origem grego, que significa literalmente Deus surgindo da máquina, e é utilizada para indicar uma solução inesperada, improvável e mirabolante, para determinar uma obra ficcional. No caso aqui, no filme Matrix, Deus Ex Machina pode ser substituído muito bem pela inteligência artificial que criou a Matrix, a singularidade tecnológica, a IA. O problema era, o arquiteto não entendia os usuários do programa. Deus Ex Machina tomou a decisão de criar um programa para sanar este problema. Ele criou um programa cujo propósito era entender a mente desses usuários, os humanos, auxiliando-o a manter a Matrix em bom funcionamento. Esse programa foi chamado de Oráculo. Desde então compreendi que a resposta me iludiu porque requeria uma mente menos inteligente, ou talvez uma mente menos ligada aos parâmetros da perfeição. A resposta foi acidentalmente descoberta por uma programação intuitiva, inicialmente criada para investigar certos aspectos da mente humana. Se eu sou o pai de Matrix, ela, sem dúvida, seria a mãe. A solução dada pelo Oráculo. O Oráculo descobriu os motivos da falha do arquiteto. Para que os humanos servissem de bateria, era preciso que aceitassem o mundo virtual como sendo real, com todas as suas forças. Logo, a falha do arquiteto estava em criar mundos que não aceitavam o processo natural das escolhas humanas. Motivo? Os seres humanos não são lógicos nem determinísticos, muito menos booleanos como as máquinas, impossibilitando o entendimento correto do arquiteto acerca das escolhas humanas. Esse fato foi nomeado pelo arquiteto como a anomalia sistêmica, pois, independente do sistema modelado, uma vez que existissem seres humanos presentes, ele funcionaria de forma anômala, não booleana, se comparado a um sistema composto apenas por máquinas. Escolha. O problema é a escolha. O Oráculo estudou os seres humanos e percebeu que tudo fluía para um único ponto, uma singularidade.
as escolhas. Deste ponto em diante, para cumprir seu propósito, era necessário que o oráculo entendesse de que modos se processavam as escolhas humanas. O oráculo descobriu que os valores mentais do ser humano, como crenças, experiências, história de vida e sentimentos conectados ao meio social da pessoa, sempre apontam para uma escolha. Dessa forma, nunca seremos livres ao escolher nada, pois tal valor mental sempre nos forçaria a uma escolha. Você já sabe se eu vou aceitar? Eu não seria um oráculo se não soubesse. Mas se você já sabe, como posso decidir? Você não veio aqui para tomar uma decisão. Você já decidiu. Está aqui para tentar entender a sua decisão. Achei que já saberia disso agora. Desta forma, o oráculo percebeu que uma vez que se possa ter controle sobre os valores mentais das pessoas, automaticamente moldaria a escolha da pessoa. Moldando a escolha do ser humano, não haveria razão para seres humanos escolhessem rejeitar o sistema Matrix, como nas versões Beta 1 e Beta 2. Só que esse controle não seria 100% eficaz. As crenças, experiências, história de vida e sentimentos conectados ao meio social da pessoa nem sempre determinariam as escolhas humanas. Portanto, a análise mental do oráculo não é 100% precisa. Ela acidentalmente descobriu uma solução onde quase 99% de todos os humanos testados aceitaram o programa enquanto lhes fosse dada uma escolha, mesmo se estivessem cientes dessa escolha em nível de inconsciência. A criação de Zion. O oráculo sabia que esses 1% que ainda teimavam rejeitar o sistema principal também possuíam suas vivências e sentimentos, e desde que não percebam se tais características mentais forem moldadas, automaticamente as escolhas futuras desse restante de pessoas também seriam moldadas. Dessa forma, seria extremamente fácil para as máquinas produzirem um sistema virtual que suportassem essas pessoas, cuja anomalia era forte demais, desde que as máquinas obedecessem certas regras a seguir. Resumindo, para a completa aceitação desses 1% em um sistema, eles deveriam a. Ter uma constante lembrança da guerra contra as máquinas. B. Ter consciência de que um dia foram libertos da Matrix, ou que são filhos de pessoas que foram libertos. C. Zion deveria ser um lugar bastante desagradável. D. Crer em um ser supremo, direcionar as esperanças. Todas essas características forçariam os Zionettes, aqueles 1%, a aceitarem o novo sistema virtual, Zion, pois tais características destruiriam a anomalia sistêmica falada anteriormente. A partir deste momento, qualquer ser humano que ameaçasse o sistema virtual mentalmente, como nas versões beta, seria eliminado por sentinelas, mantendo o equilíbrio do sistema por mais tempo. Zion, portanto, não é um mundo físico, é um mundo virtual, uma Matrix dentro da Matrix. A camada Zion está ligada à camada Matrix, através de interfaces de software que requerem protocolos e senhas para se comunicar. Essas interfaces na Matrix são representadas por telefones, assim como em Zion são representadas por plugs cranianos, minimizando a anomalia. O problema com isso é que até o momento uma pergunta ainda estava em aberto. Como programar um sistema onde exista ao mesmo tempo controle de crenças, experiências, história de vida e sentimentos, e ao mesmo tempo esse sistema seja computacionalmente previsível, a fim de evitar que esse número de 1% aumente com o tempo? Deus Ex Machina criou então um programa cujo propósito era responder essa pergunta. Esse programa foi chamado de Merovingio. Merovingio percebeu que o dilema dessa estabilidade computacional estaria totalmente resolvido caso um algoritmo simples fosse colocado em todas as simulações dali para frente. Merovingio postulou que, inserindo a causalidade na Matrix, o sistema funcionava de modo autogerido pelas próprias ações humanas. Admitindo que o oráculo pudesse analisar características mentais que moldam uma escolha, e o Merovingio analisasse as consequências dessa escolha que automaticamente levaria às escolhas com novas consequências, o sistema seria gerido automaticamente, sem necessidade de intervenção externa. A causalidade tornava possível conhecer de antemão qualquer evento determinístico dentro da Matrix, ou seja, conhecer o futuro, desde que tivesse dados primários confiáveis às escolhas. O algoritmo da causalidade foi colocado no programa Oráculo, fazendo com que ela ganhe o poder mais extraordinário do sistema, o de prever o futuro, já que consegue processar a escolha humana e ao mesmo tempo que analisa as consequências dessas escolhas através dessa escolha e assim sucessivamente.
O programa merovingio torna-se obsoleto por ter perdido seu propósito. Em Matrix, programas com defeito ou que perdem sua função devem ser enviados à fonte para ser deletados. Essencialmente, programas não foram criados para fazer escolhas. Entretanto, todo programa tem as características mentais humanas. Exemplo, o oráculo cozinha biscoitos e coloca amor neles, ou seja, que forçam uma escolha imprevisível às máquinas. Nesse caso, a ameaça de extinção faz com que grande parte dos programas escolha fugir para dentro do sistema. Merovingio então foge para o sistema e adota um novo propósito. O novo propósito de Merovingian é tornar-se um traficante de informações, já que domina o entendimento da causalidade, mas não domina o entendimento das escolhas humanas. Sendo assim, ele se torna limitado a prever, antever apenas os fatos cujas escolhas já foram realizadas, e apenas acerca das coisas que ele consegue agariar informações de modo concreto. E é por isso que ele é um traficante de informações. Ele cria então uma base com programas antiquados ou com defeito que, assim como ele, deveriam ser deletados e arranca todas as informações contidas neles para uma futura análise. Tal procedimento é muito ineficaz e é por isso que ele passa a trilogia toda procurando a Oráculo. Tragam meus olhos do oráculo. Eu lhes devolverei seu salvador. A criação do escolhido. Os seres humanos desistem fácil e certamente com o tempo perderiam a força e a vontade de viver, a esperança. Por isso, a Oráculo tinha em mente que os habitantes de Zion direcionassem suas esperanças em um ser supremo. Ou seja, o Oráculo percebeu que se o povo de Zion tivesse um Messias que fosse também humano, e lutasse pela liberdade e realizasse milagres no sistema, teria suas forças revigoradas a cada dia. Para criar o escolhido, o Oráculo determinou que a saída seria: A. Concentrar toda a anomalia da escolha humana num único ponto de falha. A esperança seria uma das forças mentais que mudariam as escolhas da população de Zion na guerra contra as máquinas. A partir do momento que a característica mental formula a escolha, então os Zionetes não fizeram essa escolha livremente. Portanto, a escolha já havia sido feita. É por isso que Neo é chamado de O Escolhido. Você não veio aqui para tomar uma decisão, você já decidiu. Está aqui para tentar entender a sua decisão. Como deixar tal responsabilidade nas mãos de um humano? As máquinas jamais fariam isso. E como o povo de Zion iria entregar as responsabilidades nas mãos de uma máquina? Obviamente, eles também não fariam isso. Logo, em nome do controle, a única forma de resolver o impasse era criar um programa que simulasse um humano, de forma tão perfeita que até mesmo em nível de simular ondas cerebrais humanas, mas tão perfeita que ele mesmo acreditasse piamente ser um humano. O próprio programa deveria acreditar que seria o salvador, a esperança e a liberdade daquela gente. É nesse sentido que o arquiteto percebe que ele continua irrevogavelmente humano. Embora o processo tenha alterado sua consciência, continua irrevogavelmente humano. Porque mesmo depois de ser capaz de realizar a Matrix, coisa que nenhum humano conseguiria, mesmo depois de romper o código binário de um agente, mesmo depois de sentir claramente o fluxo da causalidade, ao prever a bala que Trinity iria levar, ainda assim ele não se sentia um programa. Ele ainda se sentia humano e foi desenhado para ser dessa forma. B. Fazer com que esse ponto de falha, único, seja habilmente comandado a realizar a escolha ideal para as máquinas. O escolhido trabalhou a história inteira para as máquinas sem saber, ajudando a mudar as escolhas dos Zionites, como falei anteriormente, mas a função do escolhido era muito mais complexa que isso. Diferentemente de Matrix, em que as pessoas eram concebidas artificialmente, mantendo um controle populacional por parte das máquinas, ainda que com o tempo o sistema quebrasse, Zion vivia ao Deus dará, pois concebiam filhos através do sexo, impossibilitando o controle por parte das máquinas. Mais cedo ou mais tarde, Zion puxaria os recursos de hardware que Matrix necessitava para se manter ligada. Era necessária uma formatação constante, assim que a população de Zion chegasse a um limite populacional. Embora essa resposta funcionasse, era óbvio ser fundamentalmente falha, dessa forma criando um desvio de condição, uma anomalia sistêmica. Contradição que, se não corrigida, ameaçaria o próprio sistema. Ergo, aqueles que recusaram o programa, embora em minoria, se não corrigidos, constituiriam uma probabilidade cada vez maior de desastre. Trata-se de Zion. Você está aqui porque Zion está prestes a ser destruída. Todos os seus habitantes eliminados e sua total existência erradicada.
Besteira. A negação é a mais previsível das respostas humanas. Mas fique descansado. Esta será a 6ª vez que a destruiremos. E nos tornamos extremamente eficientes nisso. Portanto, a outra função de Neo era acessar o mainframe sempre que Zion estivesse sendo formatada, a fim de reinstalar a Matrix e escolher as pessoas que reconstruíssem Zion para a próxima versão. Como vimos, a Matrix está em sua 6ª versão oficial, e que nos leva à conclusão que houve 6 versões de Matrix oficiais. Houve 6 escolhidos. Houve 6 formatações, destruição de Zion. O que dá mais certeza que Zion é virtual. Ou você acredita que as máquinas destruiriam Zion 6 vezes para logo depois reconstruir tudo novamente? Burrice das máquinas se elas fizessem isso. A função do escolhido é agora retornar à fonte, permitindo uma disseminação temporária do código que você carrega, reinserindo o programa principal. Após o que você será solicitado a selecionar da Matrix 23 indivíduos, 16 mulheres e 7 homens para reconstruir Zion. Isso se encaixa com as profecias pronunciadas por Morpheus, de que havia um homem dentro da Matrix que podia fazer coisas incríveis e que libertou os primeiros humanos, dizendo que um dia iria voltar. Quando Matrix foi criada, um homem nasceu lá dentro, com a capacidade de mudar o que quisesse, de recriar Matrix se necessário. Ele libertou os primeiros de nós, depois que ele morreu. O oráculo profetizou sua volta. E sua vinda traria a destruição de Matrix. Acabaria com a guerra. E traria liberdade ao nosso povo. O que é exatamente o que o arquiteto disse para Neo fazer. Você não deixará que aconteça. Precisa de seres humanos para sobreviver. Há níveis de sobrevivência que estamos preparados para aceitar. Entretanto, a questão importante é se você está preparado ou não para aceitar a responsabilidade pela morte de cada ser humano neste mundo. Se Neo se recusasse a escolher tais pessoas, Zion seria formatada sem chance de ser reconstruída, e Matrix principal quebraria, teria um crash, mais cedo ou mais tarde, como falei, fazendo com que a humanidade desaparecesse. O vírus Smith. O Smith foi corrompido pelo Neo no final de Matrix 1, perdendo seu propósito e consequentemente sendo obrigado a voltar à fonte para ser deletado. Assim como o Merovingio, os gêmeos e os lobisomens, Smith fugiu para dentro do sistema e assumiu um novo propósito, o da destruição. Tendo Smith dominado a Matrix, ele teria acesso total às interfaces para acessar Zion, tipo um vírus Worm, que são programas maliciosos que se retransmitem automaticamente por computadores conectados em redes, infectando todos. Mas essa não era a preocupação de Deus Ex Machina. A camada Zion não é o principal problema. O principal problema é que Smith teria acesso direto a corromper todos os programas ligados à Matrix, isto é, os softwares do mundo real mesmo, inclusive o próprio Deus Ex, que está ligado à Matrix e à fonte. Ou seja, não era sobre salvar Zion de Smith, era sobre salvar a si mesmo e as outras máquinas. Smith facilmente conseguiria completar seu objetivo se não fosse Neo. A mutação causada por Neo no final do primeiro filme possibilitou Smith evoluir no esquema de recortar-colar dos outros agentes para copiar-colar, tornando-o impossível de isolá-lo ou rastreá-lo. Nesse sentido, o único programa da Matrix capaz de derrotar Smith seria Neo, o Pacto. Sabendo que Smith estava sem controle e o único programa capaz de derrotá-lo era Neo, Deus Ex Machina faz um trato com Neo em troca da paz em Zion se ele destruísse Smith. E assim a paz reinou nos dois ambientes virtuais. A derrota de Smith. Sendo Smith uma cópia inversa de Neo, a união do código do programa contida nos dois se autoanularia. Todo mundo sabe que mais 2 menos 2 é igual a 0. Números opostos se anulam. Energias de carga opostas se anulam. O que ele é? Ele é você. Seu oposto, seu negativo. O resultado da equação tentando se equilibrar. Smith prevê isso graças ao poder que ele roubou do oráculo e se desespera. Neo se dá para a morte ao mesmo tempo em que isso mata Smith. Neo não é destruído nessa ocasião, no máximo entra em colapso. As máquinas então pegam seu RSI, Residual Shell Image, e levam para um consertinho básico, afinal, Neo é necessário para um futuro próximo reboot do sistema.